Vou iniciar nosso estudo recordando que um estudo sério obedece rigorosamente a uma disciplina. Portanto, caso não tenha visto os vídeos anteriores, você deve vê-lo primeiro, pois as ideias aqui apresentadas tiveram aí seu início e desenvolvimento, ok? O link para estes vídeos está na descrição. Vamos seguir adiante com o nosso estudo. Nós vimos no vídeo anterior que Oersted descobriu o fenômeno eletromagnético. Ele comunicou sua descoberta aos pesquisadores de outros laboratórios, outras escolas. E uma das suas cartas chegou finalmente a um grande pesquisador na Inglaterra. Trata-se de Michael Faraday. As perguntas iniciais eram: um campo magnético pode produzir uma ação mecânica sobre um fio percorrido por uma corrente elétrica? Um campo magnético pode produzir uma ação elétrica? Veja a experiência inicial de Faraday neste campo. Faraday foi um dos maiores pesquisadores ingleses de todos os tempos. Desvendar uma resposta a essas perguntas iniciais tornou-se seu objetivo. Vamos recorrer à enciclopédia que descreve como isso aconteceu de um modo que nós possamos compreender. A ilustração que você está vendo foi produzida por mim mesmo. Vamos adiante. A enciclopédia diz que por volta de 1821, atraído pela experiência de Oersted, que revelara que a corrente elétrica tinha a propriedade de modificar a direção de uma agulha magnética, Faraday verificou, invertendo a experiência do físico dinamarquês, que os magnetos exercem ação mecânica sobre os condutores percorridos pela corrente elétrica. Para chegar a esta averiguação, Faraday colocara um ímã verticalmente sobre um banho de mercúrio, fazendo que uma de suas extremidades ficasse imersas no líquido. Ligando então um fio condutor ao mercúrio e fechando o circuito, observou-se que, quando o fio era móvel em torno do seu ponto de suspensão, descrevia círculos em volta do ímã, caso contrário, fixando-se o fio e liberando o ímã, este girava em torno do fio. Com esta experiência singela, mas de extraordinárias consequências para a tecnologia, Faraday criara o primeiro motor eletromagnético. Este foi o primeiro transdutor eletromagnético. Você sabe o que é um transdutor? Bom, esta palavra não é muito compreendida, porém, é importante conhecê-la. Um transdutor é um dispositivo que modifica uma energia. No caso, a energia elétrica foi convertida em energia cinética, ou seja, energia de movimento. Um microfone faz um trabalho semelhante no que se diz respeito a modificar o tipo de energia. O microfone capta a energia cinética dos gases do ambiente e o converte em energia elétrica. O contrário de um alto-falante, por exemplo, que apanha a energia elétrica e o converte em energia mecânica. E assim, todos os tipos de motores que existem são transdutores, convertem energias em energias cinéticas. Pois bem, feita esta pausa, vamos seguir adiante. Veja como uma descoberta bastante simples trouxe graves consequências tecnológicas para o futuro. Portanto, você que está assistindo este vídeo, preste atenção nisso.
uma pequena conquista intelectual que você possa conseguir agora poderá trazer grandes consequências no seu destino. E não se esqueça que a riqueza de um espírito é o conhecimento conquistado, ok? Vamos seguir adiante com as primeiras pesquisas que surgiram em decorrência da descoberta de Orson. Veja uma das primeiras experiências feitas. Na ilustração você pode ver que temos um plano, uma mesa, por exemplo, com um furo no centro, por onde passou um condutor elétrico. Ao redor do condutor foram colocadas diversas bússolas. Na época não existia nenhum instrumento de medição. O que eles podiam fazer era isso, e fizeram. E perceberam que quando o fio conduzia a eletricidade, as bússolas recebiam sua influência magnética e mudavam a direção que apontava para o norte natural. Como se pode ver, com uma experiência muito simples, eles deram um passo muito importante para novas experiências. Quando o fio conduzia a eletricidade, as bússolas recebiam sua influência magnética e mudavam a direção apontada como norte. Utilizando o mesmo plano da ilustração anterior, fizeram uma nova experiência. Veja nesta ilustração. Foi colocado no lugar das bússolas limalhas de ferro e elas se comportaram do modo como se pode observar. As limalhas se organizaram em torno do fio. Pois bem, as experiências continuaram. A próxima que vamos ver foi justamente compreender como vários fios enrolados uns aos lados dos outros, formando o que hoje chamamos de bobina, como eles se comportariam. E fizeram a experiência mostrada nesta ilustração. Veja, construíram uma bobina em torno de um plano sobre o qual colocaram limalhas de ferro. E ao passar uma corrente elétrica, as limalhas de ferro se comportaram do mesmo modo que se comportaram com a experiência que nós já vimos sobre limalhas de ferro colocadas sobre um ímã, que nós estamos vendo nesta ilustração, ok? Nós já vimos esta ilustração no estudo do magnetismo. Vamos seguir adiante. Agora veremos uma das possíveis experiências nesta fase inicial das pesquisas. Observe esta ilustração. Ela nos mostra que o sentido norte-sul do campo magnético produzido pela corrente elétrica acontece como demonstrado, e ele é circular. Se pegarmos o condutor com a mão esquerda e o polegar apontar na direção da corrente, a direção do campo magnético seguirá a direção dos outros dedos em torno do fio. Inúmeras experiências foram imaginadas e executadas com o uso de bobinas. Veja a ilustração aqui agora apresentada, em que se desejou verificar se um ímã pode induzir uma corrente elétrica em um fio. Isso foi comprovado. Porém, a indução de corrente elétrica acontece apenas quando se aproxima o ímã da bobina e surge em sentido contrário quando o ímã se afasta da bobina. Isso pode ser comprovado pela bússola colocada junto ao condutor. Quando se aproxima um sentido e retorna ao seu sentido natural e fica lá. Somente quando o ímã se afasta da bobina, a agulha se desloca em sentido contrário e retorna em seguida ao seu estado natural. De nada adianta manter o ímã próximo da bobina. Raciocinando sobre isso, os pesquisadores compreenderam que a indução eletromagnética acontece somente quando há uma variação
variação do campo magnético que atravessa uma bobina. Okay? Os raciocínios continuaram. Novas pesquisas surgiram. Agora veremos uma pesquisa em que se usou uma bobina para produzir a indução eletromagnética em outra bobina. Veja a ilustração. Observe que para estas conquistas, os pesquisadores ainda não dispunham de nenhum instrumento de medição. Eles podiam contar apenas com a paciência para coletar informações que seriam usadas para produzirem as interpretações, além da implacável vontade de compreender os fenômenos da natureza. Eles coletavam as informações a partir das experiências que realizavam e as de outros pesquisadores que também realizavam experiências. Raciocinavam sobre todas as informações coletadas e procuravam conectá-las entre si. Eles sempre agiram do modo que foi aconselhado pelo mestre, conselho este que vimos no vídeo 2 desta nossa série. Primeiro conecta-se as informações, depois raciocina-se profundamente sobre elas e depois busca-se a conexão, conseguindo assim a ideia para interpretar as informações obtidas. Ok? Agora, no próximo vídeo, vamos ver as consequências iniciais destas pesquisas.